Olá, meu nome é Alberto Javis e eu sou um contador de histórias. Estou aqui para trazer para vocês agora um pouquinho de alguma coisa, para ajudar a estimular e brincar com a sua criatividade e soltar a sua imaginação. Um pouquinho de alguma coisa é uma série de vídeos do meu canal para ajudar a soltar a sua imaginação e estimular sua criatividade com uma contação de histórias e uma proposta de exercício de escrita criativa que vai ajudar você a botar suas ideias no papel. Dessa forma, um pouquinho de alguma coisa pretende utilizar sua imaginação e a sua criatividade para criar um momento prazeroso somente seu, para enfrentar qualquer dificuldade que você esteja passando. Mesmo nesses momentos tão sérios, onde a gente quer demonstrar nosso afeto, mas a gente não pode cumprimentar as pessoas nem com um abraço, nem com um beijinho, nem com um aperto de mão. E a gente tem que substituir isso tudo por um cutuquinho de cotovelo. E a história que eu trago agora para vocês se chama A Pequena Ideia. E lá se vai a pequena ideia, traquina, viajando com o vento, brincando de criar novidades nas mentes ávidas por criatividade. E foi parar no cozinheiro, que estava cansado de sempre fazer sempre do mesmo o tempo inteiro. E isso às vezes cansa, sabe? Então, cansado de tanto fazer sempre do mesmo, o cozinheiro parou para se espreguiçar. E foi nessa hora que a pequena ideia foi tomar o seu lugar. O cozinheiro ficou a pensar e pensou que, fazendo aquilo que ele fazia de modo diferente, conseguiria fazer mais rápido e teria mais tempo para criar mais coisas para agradar muito mais gente. E não apenas criar, mas também teria tempo para descansar. E lá se foi a pequena ideia, traquina, viajando com o vento, brincando de criar novidades nas mentes ávidas por criatividade. E foi parar na menina, que estava a estudar. Tentava e nada da matéria em sua cabeça ficar. Ela lia, relia e nada. Então ela deu um tempinho, foi se levantar um pouquinho, foi beber um copo d'água e bebeu de golinho em golinho. E pausadamente a respirar, ela estava a matutar e foi o momento para a pequena ideia em sua cabeça entrar. Aí ela percebeu que tinha partes da matéria que ela sabia. E essas partes da matéria que ela sabia iriam ajudar ela a entender as partes da matéria que ela não entendia. E também até entender aquelas partes da matéria que ela desconhecia. Então aquele longo estudo da menina conseguiu chegar a um breve fim. E lá se foi então a pequena ideia traquina a viajar com o vento, brincando de criar novidades nas mentes ávidas por criatividade. E foi parar no artista, que todo mundo sabe tem sempre uma boa ideia à cabeça, mas dessa vez nenhuma inspiração. Queria criar uma grande obra, mas nada. Lia um livro, escutava uma música, até via alguns quadros, mas nada lhe vinha à cabeça. Então ele ficou quietinho, deu um tempinho no seu cantinho e começou pausadamente a respirar. E nesse seu pausadamente a respirar foi a deixa para a pequena ideia em sua cabeça entrar. Então ele teve a sua grande inspiração, viria uma grande obra, uma grande inovação. Ele chegou e procurou desesperadamente por um papel e uma caneta à mão para anotar e não deixar escapar aquela ideia que teve. Então ele teria sua grande obra. E no que ele estava anotando no papel, assim ele escreveu. E lá se vai a pequena ideia, traquina, viajando com o vento, brincando de criar novidades nas mentes ávidas por criatividade. Nessa história que acabamos de ver, você pode perceber que tem um trecho dela que se repete continuadamente entre um pedaço da narrativa e outro. E lá vai a pequena ideia,
traquina, viajando com o vento, brincando de criar novidades nas mentes ávidas por criatividade. Bom, na verdade, esse trecho, embora pareça um refrão, que fica se repetindo de tempos em tempos dentro da história, na verdade ele é um microconto. Mas afinal, o que são microcontos? Bom, microcontos são narrativas que se resumem em uma única frase. Elas podem conter uma história inteira ou um universo inteiro encaixado dentro de uma única frase. Mas será que microcontos podem ser considerados literatura? Algumas pessoas se questionam sobre isso, porém também pensam que os microcontos podem ser um experimento de vanguarda minimalista atrelado à literatura tradicional. Diversos estudos e pesquisas foram feitos sobre microcontos especificamente a partir dos anos 90 e foram compilados em antologias e coletâneas. Embora pareça ser algo muito recente, muito moderno, diversos clássicos da literatura mundial já escreveram microcontos, como Franz Kafka, como Ernest Hemingway e até alguns brasileiros, como Lígia Fagundes Telles e Marcelino Freire. Os microcontos ganharam muita força a partir do século XX, justamente por conta das redes sociais. Nas redes sociais, algumas específicas como o Twitter, determinam que os textos que a gente queira escrever tenham no máximo 150 caracteres. Para os microcontos não existe nenhuma regra específica em relação a formato ou tamanho, mas os estudiosos utilizam por base justamente essa quantidade de 150 caracteres, incluindo espaços, para dizer que uma narrativa possa ser considerada um microconto. Se vocês observarem bem o conto A Pequena Ideia, você vai perceber que ele tem por volta de, incluindo pontuação e espaços, 128 caracteres. Portanto, sim, esse é um microconto. Um dos mais conhecidos microcontos que existem é do autor Ernest Hemingway. Diz o conto: vende-se sapatinhos de bebês nunca usados. Outro autor conhecido, Franz Kafka, fez esse microconto que é de uma ironia bem particular. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Ainda existe este microconto da autora brasileira Lígia Fagundes Telles, Fui me confessar ao mar. E o que ele disse? Nada. Ainda tem um autor brasileiro que tem um microconto bem bacana, Marcelino Freire. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Nota que para este microconto vale uma leitura com um pouco mais de cuidado, porque se você perceber, no texto as letras E de eu e M de mim encontram-se em maiúsculas, significando que, dentro da literatura formal, seja uma menção à personagem de Deus. Estaria Deus duvidando da sua própria fé? Agora, um dos microcontos mais divertidos que eu já li é do autor contemporâneo Alan Moore, Tempo. Inesperadamente, inventei uma máquina do... Ou seja, todos esses microcontos, você pode perceber, têm uma história completa, um universo todo girando em torno delas. Mas não significa que seja simplesmente o resumo de uma história. O resumo de uma história em uma única frase, a gente dá o nome de argumento. E o argumento, muitas vezes, não é um microconto. O microconto é uma frase que a gente cria, que a gente tem uma liberdade criativa e que nela a gente consiga resumir o universo. Não há a necessidade de ser um argumento. Porém, às vezes ela aparece. Mas fique atento porque um microconto não é um argumento. Posto isso, eu venho agora para vocês com uma proposta de exercício. Um exercício
de microcontos. Mas como que a gente vai criar um microconto? Para a gente ter uma noção do que é um microconto e um argumento, a gente pode pegar uma das histórias anteriores que a gente criou dos outros vídeos e tentar resumir essa história inteira em uma única frase. Esse resumo, na verdade, vai ser um argumento, onde você consegue contar a história inteira em uma frase ou ter o conteúdo dela todo, a significância dela toda em uma frase, mas como um resumo. Lógico, você vai conseguir resumir essa história inteira em uma única frase se você tiver bastante conhecimento sobre a história. Feito esse resumo, você pode agora imaginar uma frase qualquer que você consiga imaginar esse universo todo do conto que você criou em uma única frase. Experimenta e tenta ver se ela parece ou não com o argumento. Se ela não tiver muita paronímia, se ela não for muito parecida com o argumento, você criou um microconto. Se ela for muito parecida, mas não for apenas um resumo, você também fez um microconto. Se você simplesmente resumiu a história em uma frase, vamos tentar de novo. Então, agora que você conseguiu criar um microconto a partir de uma história que você já criou, o exercício é você imaginar um universo, imaginar uma situação ou um fato acontecendo e criar um novo microconto. Vamos tentar mais este exercício de escrita criativa? Conto com você. E assim a gente termina. História contada, história fenda. Meu nome é Alberto de Avis, e assim como a história se foi, eu também fui! Bum, 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 bum.